الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos nesta face da terra com um propósito. Aquilo que os nossos jurisconsultos, os nossos ulama chamam de maqasid do Sharia, o propósito pelo qual o homem foi enviado e o propósito do Sharia. O Sharia é um código, é um método de vida que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para que esteja em conformidade a existência do homem na face da terra, para que o homem possa agir, comportar-se, obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não simplesmente obedecer, mas esta obediência deverá ser em conformidade ao legislado, em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que se obedeça. Por exemplo, para sairmos da ambiguidade nisso, nós sabemos que o número de rakats no Salatul Fajr tem 2 rakats, Salatul Dhuhr tem 4, Asr 4, Maghrib 3, Isha 4. Isso é de conhecimento versátil, é de conhecimento que todas as pessoas sabem. É o número de rakats. Se a pessoa disser, em vez de fazer 4 rakats, tenho mais vontade, qual é o problema de eu fazer mais sajda, mais ruku, mais qiyam? Portanto, ele quer aumentar. Allah diz para fazer 2 rakats, Salatul Fajr, ele tem vontade. Olha, para fazer mais sajda, quer fazer mais rakats, quer fazer mais sajda. Qual será a situação deste indivíduo? Qual é a situação do salat deste indivíduo? É inválido. Não tem nenhuma recompensa. Deve ser em conformidade à legislação que Allah estabeleceu. O cumprimento das minhas ordens deve ser exatamente desta forma. Não podes fazer mais do que 2 rakats no Salat al-Fajr. Não podes fazer mais do que 4 rakats no Salat al-Zuhr. Estou a falar de fard. Não podes fazer mais do que 3 rakats no Salat al-Asr. Não pode. Por mais que haja boa vontade, boa disposição de fazer mais rakats no Salat al-Fard, isto não será aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a legislação, o cumprimento da norma, o cumprimento da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser em conformidade ao estabelecido. Este é o propósito do Sharia, cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E nisso as pessoas estarão salvas. A orientação, hifadhatul nafs, hifadhatul mal, as pessoas estarão protegidas. A orientação, a proteção da vida, a proteção dos bens, halal e haram, tudo enquadra-se nisso que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Para o muslim não precisa de prova para cumprir uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não precisa de prova. Isso deve ficar claro. O muslim não precisa de prova. Há vezes em que as pessoas perguntam:
as mulheres em particular. Mas por que hijab? Por que hijab? Não é? Meu coração está, o que dizem que está? Limpo. Não há fitna aqui dentro. Por que tem que optar por hijab? Tem que tapar. Se eu estou tranquila que não vou cometer nada proibido, não vou me envolver em fitna, por aí em diante. Por quê? Portanto, porque Allah prescreveu. Ponto final. É assim que os muçulmanos obedecem às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não porque foi provado. Atenção. Não porque foi provado. Se Allah disse deve ser feito desta maneira, tendo ou não tendo prova, é exatamente aquilo que deve ser praticado. Esta é submissão. Nós acreditamos em Allah, vimos? Não. Não vimos. Acreditamos no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vimos? Não. Não vimos. Mas chegou-nos a informação, chegou-nos o Corão, com evidências claras, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. De facto, nós enviamos nossos mensageiros com evidências. بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. E com eles revelamos o livro e a balança. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Balança que refere-se à justiça, para que as pessoas a possam observar com equidade. Justiça. Allah fala aqui um dos aspectos, não é? O envio dos mensageiros e dos profetas, de estabelecer a justiça. De estabelecer a justiça. O tempo sabe muito bem que nós precisamos de muito mais tempo, falando em poucas palavras. Iremos nessa conversa de hoje elencar dois aspectos que fazem com que a pessoa deixe de ser justo. Dois aspectos completamente opostos que fazem com que a pessoa deixe de ser justa. Quais são? Quem tem noção? Quais podem ser esses dois aspectos? Que Allah menciona até no Corão. Dois aspectos principais que fazem com que as pessoas deixem de optar pela justiça. Primeiro, é o amor. O amor faz com que as pessoas deixem de ser justas. O segundo, o ódio. Duas coisas completamente opostas. O amor pela tua família, pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua família, teus parentes. Isso é o motivo de você não ser justo. Assim como o ódio. As pessoas podem dizer, o ódio também entende-se. Se você odeia alguém, dificilmente você pode ser justo com quem você odeia. Se você ama alguém, se ele não tiver razão, dificilmente você poderá ser justo. Por quê? Porque você vai fazer de tudo para dar razão à pessoa. Você acha que na discussão de tua esposa e tua mãe sempre teve razão? Acha que tua mãe sempre teve razão? Mas você dá razão a ela por quê sempre? É o amor que existe. Esta ligação que existe. Você sempre está do lado do teu amigo contra a outra parte na relação controvertida dele. Você está sempre do lado do teu amigo. Olha, brada, não te preocupas, estamos juntos. Estamos juntos. O advogado, o que faz? O cliente apareceu, vai lhe pagar, e lá, mashallah, existem honestos. Escuta, olha, eu não posso prestar este serviço, porque para ele está claro, você é injusto. É verdade que pode ir para atenuar a pena, mas a situação que se trata de direito de outra pessoa. Se você for a defender, você vai prejudicar o direito de outra pessoa, da outra parte. Esta questão da advocacia, não é? Aqui tem advogados, juristas que entendem melhor. Esta questão da advocacia tem a ver com lata, papo. Quanto mais você for eloquente, você tem caminhos todos para te dar certo. E vejam só, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. O advogado tem maior chance de ganhar da forma como ele prepara a sua petição. Como você prepara? Você está a preparar o teu campo, fechando tudo que a alternativa pode poder responder, e o juiz vai julgar de acordo com aquilo. Nós muitas das vezes dizemos que os juízes estão todos corruptos. Como é que ele vai dar razão? E as coisas estão claras. São mecanismos só. Ele pode saber que este tem razão. Mas os caminhos que foram usados,
as ferramentas que foram usadas não são adequadas para o juiz te dar razão, por mais que você tenha razão. E se ele for a fazer isso, ele estará a transgredir aquilo que é a norma. Não é fácil julgar, não é fácil. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que for feito de juiz, é como se tivesse sido degolado sem faca. Foi degolado, mas não com faca. Conseguimos imaginar só quando nós temos uma faca que não corta, o esforço que temos de fazer para cortar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que for feito de juiz, não é como se tivesse sido degolado sem faca. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: por vezes vocês trazem disputas para mim. Trazem disputas para mim. E eu vou dar razão, ou por outra, eu posso dar razão a quem tem maior habilidade de fala. Não é? Tem maior habilidade de fala, que é mais eloquente. Por vezes eu vou dar razão a ele, enquanto ele não tem razão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que estiver diante de uma situação do gênero, sabendo que está errado, não aceita a razão, porque ele estará a levar uma porção de fogo. Aqui temos uma situação onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo que eu vou dar razão a quem não tem razão. Isso acontece. Ele naquela posição é de juiz. De acordo com a habilidade que ele fala, ele vai dar razão um em detrimento do outro. Portanto, nem sempre o juiz é corrupto. Ele está a agir em conformidade às peças que lhe foram apresentadas. Então, para o muçulmano, nós chegamos aqui para dizer que nós agimos como muçulmano, não olhamos se está provado ou não está provado. Se Allah subhanahu wa ta'ala diz que algo deve ser desta forma, nós fazemos. Onde está o mal de consumir a carne do porco, consumir bebidas alcoólicas, praticar adultério? Há consentimento das partes. Onde está o mal? Não foi justificado. Isso não foi justificado. Allah diz que isso não é bom. Como muçulmano, nós nos submetemos de imediato e aceitamos. Nos submetemos e aceitamos. Estamos aqui diante de uma submissão. Allah diz como nós temos de nos comportar e nós aceitamos e nós comportamos. Portanto, dois aspectos que fazem com que a pessoa deixe de ser justa. Quais são esses dois aspectos? Amor e ódio. Por isso eu estava aqui a dar um exemplo. Você acha que sempre que você fez ouvir a tua esposa por causa de um mal-entendido entre a tua esposa e a tua mãe, você sempre deu razão à tua mãe, você pensa que a tua mãe sempre esteve certa? É o que nós pensamos. É minha mãe, não vai mentir. É meu pai, nunca mentiu. E quem te garante que naquela situação ele está a falar a verdade? É difícil, é verdade. De um lado está a tua esposa, do outro lado está a tua mãe. Mas este amor, dizíamos, o amor aqui é motivo de você não ser justo. Por quê? Você tem esta ligação com a tua mãe e você vai dar razão a ela, por mais que até chegue à conclusão. Saiba, no fundo, nós temos um mufti muito grande dentro de nós. Um grande mufti. Qual é o mufti? É o coração. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam em algumas situações diz para o sahaba: istafti qalbak. Pergunta o teu coração vai te dizer. Allah subhanahu wa ta'ala colocou o instinto em nós, não é? Allah colocou isso em nós. Allah diz: fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah criou esta habilidade em nós de fazermos a distinção do que é correto do que é errado. Por mais que ninguém nos diga, só ouvirmos, você não conhece a lei, não conhece nada, está a ouvir, o teu raciocínio consegue dizer: este é certo, este é errado, isto é correto, aquilo não é correto. Então, o amor tem sido um dos motivos de nós não sermos justos. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso no Corão, chamando a atenção para sermos justos, mesmo que seja contra nós próprios, contra nossos pais, contra os nossos parentes. A justiça sempre deve prevalecer. Sempre. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Allah está a chamar aqui para a justiça. Allah diz: sejam justos, equitativos, por mais que seja contra vocês mesmos, contra vós próprios ou contra os vossos pais.
Contra? Quem está a dizer? Quem está a dizer? É Allah. É Allah. Aquele que disse que nós temos que tratar bem os nossos pais. Há muita queixa, há muita reclamação, em particular quando se trata de relação esposa e mãe. O marido tem um lado esposa, outro lado mãe. Chegam queixas. Não é? O meu marido, sempre a mãe está correta. Você vai analisar os factos. Está provado que de facto a mãe estava errada. O marido sempre, quem tem razão é a mãe. Quem tem razão é o pai. A esposa está sempre errada. Nós temos que saber estar no nosso lugar e dar razão a quem tem razão de uma forma boa. Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós, quando se tratar de rejeitar algo que os nossos pais falam, deve ser também de boas maneiras. Deve ser de boas maneiras, não quer dizer que deve obedecer. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Esse é um princípio universal do Islã. Não há obediência à criatura onde há desobediência ao Criador. Não há. E você a ser injusto, você está a desobedecer ao Criador, porque o Criador ordena-nos a justiça. Este é um dos versículos de tantos que nós podíamos aqui mencionar no que diz respeito à falta de justiça por causa do amor. E do outro lado nós temos a injustiça por causa da inimizade ou por causa do ódio. Allah subhanahu wa ta'ala também nos chama a atenção nesta situação. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Chama-nos aqui para a justiça. Allah diz em seguida: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. A inimizade entre os povos não pode ser o motivo de vocês não serem justos. Está aqui, ódio. Você tem inimizade com alguém, já é suficiente para você não ser justo com ele. Você oprime ele, por quê? Porque você não se deu com ele. Existe esta inimizade e a inimizade faz com que sejas injustos. Allah está aqui nos chamar a atenção. Vamos olhar para exemplos do Islã que diz respeito à justiça. A justiça no Islã sempre prevaleceu, independentemente da posição social, sendo khalifa e outro lado uma pessoa ordinária, tendo uma relação controvertida, um problema entre os dois, estavam os dois em pé de igualdade no tribunal. Obviamente quando os juízes tinham esse poder, não é? Poder. Hoje, infelizmente, vivemos nos estados em que não se pensa isso. Não se pensa. As leis já protegem de certa forma que nem sequer você pode pensar em tentar uma ação contra uma pessoa que está bem posicionada, ocupa uma posição de destaque no país que você pensa. No Islã as coisas eram estabelecidas conforme, estou a falar em particular na era dourada. E o que acontecia? O Khalifa, nós conhecemos a passagem de Ali bin Abi Talib diante do juiz, onde a testemunha de Ali era um familiar. O juiz disse: não serve como testemunha. Mas está a falar para quem? Ali radiallahu anhu. Para não falar da posição dele em termos de família do profeta sallallahu alaihi wasallam, Khalifa, Ashara Mubashara bil Jannah. Não. Se não enquadra com aqueles que são os preceitos legais, não serve. Este é um exemplo de justiça. Huzaifa bin Yaman, com seu pai, quando estava a emigrar de Meca para Medina, foi interceptado por Abu Jahl. E a condição para Abu Jahl deixar Huzaifa bin Yaman e o seu pai irem para Medina era que ele não podia participar em nenhuma batalha contra os habitantes de Meca. Não podia. Quando chega a batalha de Badr ou Uhud, se estiver equivocado, numa das batalhas, Huzaifa bin Yaman queria ir para a batalha, mas Deus informa ao profeta sallallahu alaihi wasallam: eu fiz um pacto com Abu Jahl e ele deixou-me fazer o hijra para Medina na condição de não fazer parte do exército a lutar contra os mushrik. Esta batalha era extremamente importante. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos o número, sempre o número dos muçulmanos foi reduzido nas batalhas contra os kufar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não vai para a batalha. Tem um exemplo de justiça igual. Os seus pupilos, os que seguiram Muhammad, os alunos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando concretamente Umar ibn al-Khattab, na batalha em que eles tinham que ir para a Síria, uma batalha extremamente importante. Umar ibn al-Khattab era o Khalifa e no Estado Islâmico, não o Estado Islâmico hoje que ouvimos,
falar Estado Islâmico, onde o Sharia era implementado. Os kafirs viviam pagando jizya. Jizya é uma taxa de proteção no Estado Islâmico. Podiam viver lá sim, mas tinham que pagar uma taxa que o exército islâmico protegia o não-muslim. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que matar um dhimmi, um não-muslim que vive num Estado Islâmico, está sob proteção dos muçulmanos, este não sentirá a fragrância do Jannah. Esta é a nossa religião, este é Islã. Islã não é matar pessoas de qualquer maneira. O dhimmi, o não-muslim, vivendo sob proteção islâmica, o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que matar este dhimmi não entrará no Jannah. Proteger quem? Um kafir. Esse é um dos exemplos. Portanto, Umar radiallahu anhu cobrava essa taxa para proteger os não-muslims que vivem no Estado Islâmico. Podiam viver. Quando eles estavam a sair para a Síria, para uma batalha, o exército estava a sair de Medina. Consegue imaginar o que Umar radiallahu anhu fez? Devolveu o jizya aos dhimmi. Se nós estamos a sair, não vos garantimos proteção. Então está aqui o jizya que vocês pagavam. Este é Islã. Não vamos vos proteger neste tempo, porque estamos a sair, o exército praticamente está a sair. Nós não vamos vos proteger e devolveu o jizya. Não havia necessidade de fazer isso, mas era o extremo da justiça que cada um fazia. Umar radiallahu anhu dizia, para falar de governantes, hoje reclamamos acesso, vias de acesso. Umar radiallahu anhu diz, o meu receio, eu tenho receio como governante. Imaginem a cautela, a precaução de Umar. Eu tenho receio Allah me levar à justiça no dia de Qiyamah, por eu não ter pavimentado a estrada e um cabrito no Iraque cair e se machucar por não estar pavimentada a estrada. Por quê? O quê? Cabrito. Hoje nós falamos de justiça. O que podemos alegar de justiça? O Islã veio, implementou a todos os níveis. Portanto, o Sharia tinha um propósito, né? E nós, como muçulmanos, somos submissos. Portanto, se você não consegue praticar 100%, mas este é o que o Sharia nos ensina. Esta é a missão que os profetas tinham de transmitir às pessoas os bons valores. Não é preciso você ser uma pessoa que pratica 5 salat, tahajjud, para você ser uma pessoa bem comportada na sociedade. São aspectos completamente diferentes. Essa é uma obrigação. Aquela também é um dever que você tem de se saber estar na sociedade, bom comportamento, bom trato às pessoas. Todos esses aspectos têm a ver com a justiça. Portanto, o Islã, se nós formos a buscar, em particular no que diz respeito à vertente de justiça, nós não vamos encontrar em nenhum momento da história universal a justiça como foi implementada, como foi trazida pelo Islã, implementada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus exemplos. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz diante de um beduíno, quando reivindicava algo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem poderá ser mais justo que eu? Era justo o profeta sallallahu alaihi wasallam, e nós temos este dever de seguir os passos do profeta sallallahu alaihi wasallam, de seguir esta nossa bela religião que nós alegamos. Quando se trata de alguma coisa com o Corão, as pessoas falam mal, caricaturas, levantamos. O que falar da mensagem que está lá no Corão para o nosso cumprimento? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Allah está nos chamar aqui a atenção. Vocês não refletem no Corão? هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Tudo isso, Allah enviou um mensageiro e um profeta com um código de vida que deve ser emulado, deve ser imitado, deve ser colocado em prática. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todos nós possamos perceber esses aspectos, sermos justos, sermos equitativos, optar pelo melhor caminho, que é o caminho transmitido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão. Falando concretamente desta situação, há vezes em que os muçulmanos, tendo duas posições, uma é o que a lei do país te dá, outra é a alternativa do Sharia. Nós vemos que, olha, se eu optar pelo Sharia, eu saio a perder, mas deste lado eu saio a ganhar. Manda passear o Sharia.
O Sharia não tem limites territoriais. Não pode dizer, estou no país tal, a lei neste país é isso. O direito islâmico não tem limites territoriais. Onde você estiver, você sozinho se consegue implementar, você deve implementar independentemente daquilo. Estou a falar de um direito próprio que você tem. Tem aqui duas opções e você pode praticar uma sem lesar a outra parte. Você deve optar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim, a todos nós, a oportunidade de pormos em prática estes ensinamentos que o Corão nos traz e que faça com que sejamos muslims exemplares. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.